Reforma protestante é assunto indispensável nas aulas de história. Mas será que as pessoas sabem o que ela foi e o que representa para os cristãos? Foi quando Lutero, né, ele trouxe se revoltou lá com os padres lá, né, na Alemanha, né? 31 de outubro? Não. O que é? Reforma protestante. Olha aí. Você sabe quem foi Martinho Lutero? Foi um reformador, um dos grandes reformadores, um dos principais. Foi ele que deu origem, então, a toda essa história religiosa? É ele, Calvino, mais alguns grandes reformadores ali da época mesmo. Você sabe me dizer quantos anos a Reforma Protestante completa esse ano? Não sei. Você conhece a história da Reforma Protestante? Não. Você sabe me dizer por que se comemora no dia 31 de outubro o Dia das Bruxas? Eu diria que, de uma forma assim, nós vimos isso até no culto, o pastor Márcio comentou algo relacionado a isso, né? É uma forma de tentar tirar a imagem da Reforma Protestante que aconteceu nessa data, né? Apagar isso da memória das pessoas. O movimento, acontecido há quase 500 anos, no final da Idade Média, mudou o cenário histórico e religioso mundial. Mas antes da Reforma Protestante acontecer, surgiu na Itália, no século XIV, o humanismo. O movimento reinventou a filosofia, as artes e até a ciência, lançando um novo olhar, inclusive, sobre a Bíblia. O Erasmo de Roterdã, considerado um importante humanista, antes mesmo, né, de as igrejas protestantes se afirmarem, Roterdã já defendia uma teologia baseada nas Sagradas Escrituras. Rabelais é um outro exemplo, né? Ele teceu críticas ao que ele chamava de zomba-deus. O que Rabelais chamava de zomba-deus? Aquelas preces repetidas, feitas pelos católicos, né? E repetidas, segundo ele, de forma impensada, né? Então já havia um contexto propício, né? A ruptura que jogou pelos ares a unidade do cristianismo. Segundo a historiadora, a insatisfação em relação às atitudes da Igreja Católica foi o que motivou o início da Reforma Protestante. Desde a Idade Média, a Igreja Católica exercia um poder enorme em toda a Europa, né? Que nós chamamos de poder temporal. Que era o poder de influenciar, né, as políticas dos chefes de Estado, dos monarcas da época. Vale a pena lembrar que foi muito criticado no século XVI por John Wycliffe, que foi professor na Universidade de Oxford, né, era um importante teólogo. Ele já havia tecido críticas a esse poder da Igreja de ingerência sobre questões políticas em várias regiões da Europa. Outro fator determinante para o estupim da reforma religiosa foi uma questão financeira. A Igreja Católica era contrária à arrecadação de riquezas, no entanto, vendia indulgências. No século XVI, chegou à região dos estados germânicos Tetzel, um dominicano, né, enviado do Papa, e que intensificou, elaborou, organizou na região uma enorme campanha de venda de indulgências, né? O que significa venda de indulgências? Venda de salvação mesmo, né? E isso despertou em Martinho Lutero, que inclusive era um monge agostiniano, o desejo de tecer críticas claras. Salvação não se compra. A venda de indulgências é importante registrar que era uma prática que já existia desde os tempos medievais. Isso se intensificou no pontificado do Papa de Leão X. Em razão da ambição dele e da cúpula da igreja de edificar a Basílica de São Pedro, uma obra que custaria muito caro. Outro importante personagem desta história foi João Calvino. Com a criação da Suíça no século XV, depois da separação do Império Romano-Germânico, as ideias de Lutero ganharam força no país. A partir daí, Calvino criou uma nova compreensão sobre fé e fundou uma igreja. O papel de Calvino foi fundamental porque o João Calvino, né, que era nascido na França, mas acabou tendo que fugir para a Suíça, se estabeleceu em Genebra, o João Calvino ele introduziu um novo conceito que a Igreja Católica repudiava, que era a ideia de considerar que lucro e a usura, que é o empréstimo a juros, não são práticas pecaminosas. O Calvino vai considerar que essas práticas são lícitas. Na medida em que Calvino considera lícitas essas práticas e funda, né, lá na Suíça uma nova denominação, a Igreja Calvinista,
vai haver um número muito grande de conversões à religião calvinista, principalmente por parte da burguesia, que via no calvinismo a possibilidade de professar uma religião que não condenava aquilo que ela fazia. Na Inglaterra também houve o rompimento com a Igreja Católica. O rei Henrique VIII teve negado o pedido de anulação do casamento com Catarina de Aragão. Insatisfeito, ele convocou o parlamento inglês e em 1534 foi instituído o ato supremo que criava a Igreja Anglicana. Ela teve um caráter, sim, espiritual, mas muito mais político, né? Henrique VIII queria claramente afastar a Igreja Católica das questões políticas inglesas, né? A Igreja exercia um papel importante desde o período medieval.